Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Temos hoje como nossa convidada a engenheira Sheila Oliveira de Castro da Luz, que é a coordenadora do Sistema de Gestão Ambiental da Dana, Complexo de Gravataí. Queria agradecer a Sheila, e também fazer uma breve apresentação. A Sheila é engenheira de produção mecânica formada pela Unicinos, hoje fazendo mestrado em materiais, ambiente e energia na UBRA, e como eu disse, é a coordenadora do Sistema de Gestão Ambiental da Dana. Então, é uma satisfação tê-la conosco aqui, Sheila, e a gente conhece um pouco do Sistema de Gestão Ambiental da Dana, mas certamente você tem muitas coisas mais para nos informar. Eu te pediria, então, você fazer uma apresentação, assim, bom, o que é um pouco a Dana, o que produtos a Dana produz, comercializa, e também sobre o Sistema de Gestão Ambiental, quando é que foi implantado, como é que ele evoluiu desde essa implantação. Certo. Então, boa tarde a todos. Agradecer o convite de participar do programa. E, bom, a Dana ela é um dos maiores fabricantes de autopeças do mundo. E ela está instalada em 28 países no Brasil. Nós estamos São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, concentrado em Gravataí. Aqui no Brasil, as atividades da Dana ela começou em 1947, na unidade de Juntos Universais em Porto Alegre, na antiga Álvares. Em 1978, ela iniciou as atividades em Gravataí. E depois, com 2 unidades, que seria Cardãs e Forjados, na década de 80, nós iniciamos a atividade de elastômeros e atualmente nós somos considerados um complexo industrial porque já existem 7 fábricas, 7 divisões que nós chamamos, com diferentes produtos, portanto com diferentes aspectos ambientais, cada um tem uma característica, desde forjados, elastômeros, bronzinas, termoplásticos, enfim, materiais diversos do ramo automotivo. Nós fornecemos para praticamente todas as montadoras, tanto a parte veicular como fora de estrada, que seria a linha agrícola também. E a questão ambiental, dentro da Dana, ela já faz parte do que nós chamamos de estilo Dana. O que seria o estilo Dana? São as diretrizes, são os valores da empresa. Então, em qualquer unidade da Dana no mundo, nesses 28 países, se tem uma preocupação, que é dentro do nosso capítulo do estilo Dana, que é ser uma empresa boa cidadã. E que inclui a questão de nós cuidarmos do meio ambiente. Então, mesmo antes da 14.000, já existia essa preocupação. Quando a própria instalação, a concepção do site de Gravataí, em 78, ele foi planejado de maneira a manter a vegetação nativa, as características da região. É considerado um dos sites mais bonitos da Dana no mundo todo. Ele mantém um estilo fazenda, que a gente brinca, assim, que mistura a questão industrial com o meio ambiente. E também a Dana já tinha uma preocupação muito grande de atendimentos legais. Então, antes da 14.000, nós já tínhamos uma série de requisitos que deveriam ser atendidos, basicamente pensando em requisitos legais. Em 98, quando decidimos aceitar o desafio das certificações do 14.000, na verdade foi a iniciativa de um dos diretores, ela ainda não era um requisito obrigatório no ramo automotivo, como hoje atualmente é. Hoje, quem não tem a ISO 14.000 não fornece diretamente para montadoras. Mas quando nós começamos, não, a norma era recente, e nós fomos a primeira unidade da Dana nas Américas, mesmo antes da nossa matriz que é americana, e a segunda no mundo. Existia uma unidade na Alemanha. Então, no ramo automotivo, metal mecânico, a questão ambiental ainda era muito incipiente, já estava iniciando. Então, como é que foi esse trabalho da certificação? Nós procuramos estruturar uma equipe de trabalho multidisciplinar e verificar quais são os treinamentos, a capacitação dessa equipe, sempre no sentido de que ela pudesse fazer a gestão de maneira independente, não focando só o trabalho de consultores, foi no sentido de formar a equipe. Então, foi estabelecido toda uma estratégia de divulgação desse trabalho, porque a gestão ambiental ela depende muito das pessoas.
Então, nós já tivemos um primeiro passo importante, que seria o comprometimento da alta administração, que com certeza é um assunto, um dos itens fundamentais para o sucesso do sistema de gestão. E o segundo seria como agregar as pessoas, né, nesse trabalho. Então, se criou um logo, que nós chamamos o logo Amigos da Natureza, que é um trocadilho, uma série de identidade visual que, além do logo da Dana, sempre que se visse aqueles logos, já se conseguisse relacionar com a questão ambiental. Então, no lançamento foi feita uma gincana para envolver todos os funcionários em atividades, e as tarefas da gincana era descobrir questões ambientais, de avaliação de aspectos, de entender os conceitos. Então, se fez todo o levantamento de aspectos e impactos ambientais para todas as atividades, tanto as industriais como administrativas, e fizemos uma revisão da legislação. Então, foi quando nós tivemos a surpresa que nós vimos que nós não conhecíamos toda a legislação que era necessário, porque essa ferramenta, a ISO 14000, ela organiza o sistema de maneira que tu consiga fazer um planejamento desde a partindo da política, aspecto ambiental, até conseguir fazer o controle operacional. Então, depois desse levantamento, foi feitos os critérios operacionais, definidos os procedimentos e divulgado para todo o pessoal, né? Então, hoje, nós já estamos há 6 anos certificados, já passamos por 2 ciclos de auditoria. E o que nós observamos, assim, o primeiro ciclo, que seria os 3 primeiros anos, ele era muito voltado à adequação perante aos requisitos que a gente vinha conhecendo, né? No caso da Dana, nós adotamos as NBRs, as normas da BNT, como lei, como obrigatória. Então, teve uma série de melhorias, ações que seriam proativas, e a Dana, falando globalmente, ela também tem uma estrutura de meio ambiente, ela também tem algumas diretrizes corporativas, como restrição de alguns materiais que ela considera perigosos, como o amianto, solventes clorados, e outras normas que também estão um pouco já adiantado em relação à legislação do país. E então, assim, o segundo ciclo, né, depois da recertificação, nós observamos com um ciclo mais de refinamento, quando se começou a ter mais os retornos sobre as ações que tinham sido implantadas inicialmente, né? As pessoas já estavam mais conscientes, mais exigentes, inclusive cobrando ações, os procedimentos já estavam mais maduros, e a gente conseguia observar melhorias, né? Então, ter mais ações preventivas do que corretivas, né? O que normalmente acontece no primeiro ciclo. A ISO 14000, ela demanda um esforço muito grande para atingir, né? Para chegar na conformidade desejada. E depois que passa, depois que a empresa atinge aquilo, tende a ter uma desmotivação da equipe, né? É de que, bom, atingimos o objetivo e agora, né? Quer dizer, alguns chegam a dizer que é mais difícil manter do que mobilizar para obter a certificado. Como é que foi esse processo na Dana? Você sentiu isso também, uma desmotivação após a certificação? Não desmotivação não. O que acontece é que realmente eu considero a auditoria mais difícil, a primeira auditoria depois da certificação. Uhum. Porque na certificação, os auditores, claro, eles relevam que o sistema ele é recente, não se tem muitos registros, as pessoas estão começando, e à medida que vai evoluindo, os auditores também começam a ficar mais exigentes. Então, no nosso caso, qual é o desafio? Realmente, nós não observamos uma desmotivação, até o contrário, o pessoal está cada vez mais exigente. Só que isso demanda um esforço da gestão, né, da empresa, no sentido de criar ferramentas para mobilizar as pessoas. Uhum. Por exemplo, ela se difere. Eu trabalhei durante 6 anos na área de qualidade, engenharia, e eu vejo assim, a grande diferença da gestão ambiental para a gestão de qualidade é que ela não é tanto papel. O papel é de menos porque ele é muito visual. Então, não adianta ter, de repente, um procedimento lindo, dizendo várias ações, se as pessoas não souberem a importância da sua atividade. Então, a cada ano a gente tem que estar inovando. Isso demanda uma certa criatividade, uhum, e uma certa, nem tanto questão de despesa, mas questão de criar maneiras. Por exemplo, na primeira certificação depois da auditoria, nós criamos os monitores dos 14.000, que aí é como o princípio da universidade. Às vezes o professor pode explicar e quando não entender, daqui a pouco um colega diz, não, dá um detalhe do dia a dia. Uhum. Então, o monitor, ele tem esse papel
de orientar os colegas. Então, nós conseguimos, e é um processo voluntário. Então, isso é interessante, porque não é aquela coisa, não é uma obrigação, não é um peso. As pessoas, não, eu gosto do meio ambiente, eu quero ajudar a Sheila, como é que eu faço? Então, nós fizemos um treinamento especial para essas pessoas, e nos 3 turnos, então, nós conseguimos secretárias, pessoal de contabilidade, pessoal de fábrica, não ficou só na fábrica e nem só no primeiro turno, porque nós trabalhamos em 3 turnos, 24 horas. Esse foi o ciclo inicial. E nós conseguimos, nesse sentido, dispensar a aula, o treinamento em sala de aula, a palestra, que era feita porque a gente tinha um colega tratava, a gente fez um checklist, então ele ia chamamos de on the job, no local de trabalho, ele fazia esse treinamento. Daí depois, no segundo ano, nós criamos todo um sistema de teatro com pernas de pau, o pessoal entrava na fábrica se fazendo os auditores do mal, na verdade era uma sátira para o pessoal perder um pouco do medo da auditoria e fazer perguntas sobre o sistema. Então, como eles eram abordados, ficavam com vergonha de quem não sabia, então a gente via no refeitório eles estudando a política, e porque eles faziam uma brincadeira, assim, como se fosse um jogo, e que daí as pessoas sabiam quem sabia, quem não sabia responder. Uhum. E assim foi indo. Esse último ano a gente fez a cartilha, né, que a gente fez que é um gibi, que também é uma forma de... a palestra já cansou, o teatro a gente já fez outros depois desse. Então, a gente tem que estar sempre inovando, porque senão realmente, se deixar assim, certificou, ficar só controle de procedimentos, o sistema ele não perpetua, digamos assim. Vocês têm uma alta rotatividade, né, de mão de obra, assim? Não, de funcionários não, até vem crescendo, mas muito de terceiros. Ou seja, é fato, né, na administração, o aumento muito da terceirização de serviços. Então, aquilo que não é o objetivo, o fim da empresa, que não é o principal a nível de produção e de outros serviços que são estratégicos, são terceirizados. Então, às vezes, pessoas que pegam limpeza, restaurante, manutenção. Então, essas empresas, elas prestam serviço para muitas empresas da região. Então, daqui a pouco o técnico, a pessoa que está nadando em Gravataí não era a mesma que estava na outra semana. E aí, como é que funciona? Vocês exigem, por exemplo, de um terceirizado que ele também tenha a ISO 14000, ou vocês dão algum treinamento para ele, quem vai trabalhar dentro da Dana? Dentro do nosso sistema a gente tem um processo de qualificação de fornecedores. Então, para cada tipo de atividade existe um critério, não é único. Sim. Por exemplo, para alguns serviços, gerenciamento de resíduos, quem recebe resíduos, ou qualquer trabalho que mexa com aspectos significativos, mais críticos, tem que ter licença de operação, né, tá em dia com as legislações estaduais. E nós também exigimos alguns documentos específicos e a conscientização ambiental dos funcionários. Nesse caso que eu comentei de limpeza e restaurante, nós provemos os treinamentos, nós fazemos também uma integração, que é para evitar que às vezes acontecia no início, a gente treinava uma pessoa, trabalhava na coleta seletiva, com um papel fundamental dentro do sistema, na outra semana a pessoa não sabia, ela entrou direto, a gente nem ficou sabendo. Então a gente tem um sistema de integração, que acontece entre as terças e quintas, então nenhum terceiro, seja para fazer um trabalho de um dia ou de ficar continuamente, entra sem passar por essa integração que é da área ambiental e de segurança. Algo mais rápido, uma introdução, e depois, todo ano, eles recebem uma reciclagem, né, um treinamento mais aprofundado. Aproveitar o gancho aí, que está falando, né, dos fornecedores, né, terceirizados, eu gostaria de saber dos insumos, fornecedores de insumos, como é que vocês fazem quanto a ISO 14000, assim, vocês pedem daí para insumo, se eles têm tempo que tu falou antes, né, que diretamente, né, no setor automotivo agora tu não consegue mais, né, tipo, se tu não tem a ISO 14000, dá para uma montadora, né, insumos. Como é que faz isso? Como é que vocês pedem para a gente entende, como eu falei, eu citei alguns exemplos, nós trabalhamos por famílias de fornecedores. Então, a Dana, e eu acredito que na cadeia automotiva, a não ser as montadoras, é muito difícil você exigir a certificação, porque nós trabalhamos com empresas pequenas também. Então, nós exigimos a questão de qualidade, a questão de licenciamento ambiental, porque se tiver a licença de operação em dia, assim, atender aqueles critérios, também já tem uma empresa que está legalmente, né, no sistema. E nós também fazemos muitas ajudas, né, dependendo do critério, como eu falei. A parte de produtos químicos, todos, a gente tem desconto de legislação, de monitoramento, os fornecedores de insumos, mas nós não exigimos a certificação ISO 14000 ainda. É diferente da qualidade, ISO 9000 já é uma exigência, mas a gente entende que ainda tem que amadurecer um pouco mais o mercado
E o primeiro passo é a conscientização, né? Mais que isso fica um pouco complicado para alguns fornecedores. E existe transferência de conhecimento, por exemplo, da Dana, já que é tão experiente, né, no sistema de gestão ambiental, para os fornecedores e assim por diante na cadeia produtiva? Nós, como é que nós trabalhamos? Em algumas situações existem, algumas unidades fazem seminários de fornecedores, que daí é uma maneira que a gente faz uma palestra, nós recebemos muitas visitas, né? Então nós temos alguns dias que nós recebemos, vem muitos fornecedores conhecer o sistema, ou querem implantar. Na verdade, o que nós incentivamos não é só a certificação, e sim ter um sistema de gestão ambiental que funcione. Então nós damos algumas dicas, digamos assim, alguma ajuda. No nosso site da internet também, nós temos dentro da página de fornecedores, além da nossa política ambiental, né, para eles se inteirarem, nós colocamos toda a legislação aplicada àquela atividade deles. Por família, quem faz transporte, que leis que tem que atender, e colocamos as obrigações principais, porque a gente entende que isso já é uma ajuda, porque nós, antes de termos o sistema de gestão ambiental, a gente não sabia exatamente todas as leis que eram aplicadas. Então, a gente está passando, nós temos uma consultoria, né, na parte de legislação, a gente já faz um estudo, por que não divulgar isso? Então, os nossos fornecedores já têm essa informação na internet atualizada. Sempre que muda a legislação, um exemplo de cargas perigosas mudou ano passado, então nós já retiramos daquela anterior, não é mais essa, a NPP 420, que é uma nova, então esse é o conteúdo que ela está exigindo, então vocês vão ter que se adequar para evitar multas, para evitar problemas. Você falou que o complexo Gravataí está dividido, quer dizer, tem 7 divisões, né? Uhum. Existem muitas diferenças, assim, de uma divisão para outra? Os impactos ambientais de uma para outra? São bem diferentes, assim. Não, bem diferentes. Na verdade, nós temos uma divisão que eu considero assim, a mais diferente, que seria a parte de elastômeros, né? Borracha, plástico. As demais são empresas que seriam metal mecânico, né? Usinagem. Temos uma unidade que tem galvanoplastia, então que trabalha com alguns metais. Então, as características são diferentes, por isso que na nossa estrutura a gente prevê, além da coordenação geral, complexo, cada unidade tem uma pessoa que é a disseminadora, né? Ela desdobra as ações principais para sua característica. Então, a gente faz um procedimento geral e cada divisão desdobra para aquilo que é específico, né, para a sua unidade. Uhum. Quer dizer, tem um gerenciamento descentralizado, mas a parte dos resíduos, elas são todas encaminhadas a... Passa por nós. A parte de resíduos, a responsabilidade da divisão é internamente, na questão da coleta seletiva, de levar até a área que nós chamamos de central de resíduos. Que seria fora da empresa, onde tem uma área, todas as áreas são cobertas, tem bacia de contenção, uma contenção secundária, já de acordo com as normas. E, então, todo resíduo que sai, nenhum resíduo sai do site sem passar pela nossa área. Nós temos uma pessoa, né, que é o Marcos, que ele faz todo o gerenciamento de resíduos sólidos, então a gente verifica a carga, se está tendo legislação, se tem toda a documentação necessária, se está bem disposta. Então, ele só sai, digamos assim, a vigilância só autoriza a saída do caminhão após o visto da gestão ambiental. Então, esse filtro seria do complexo, né? Seria conosco. Tá. Eu tenho mais uma questão aqui, ó, que chegou falando que as empresas certificadas com ISO 14001, elas possuem sistemas de gestão de resíduos sólidos, né? E uma das preocupações sempre é minimizar o uso da embalagem, né? Muitas vezes essas empresas, elas repassam o problema da embalagem, né, para o fornecedor, né? Tipo, você me entrega o produto e leva a embalagem de volta, né? No caso da Dana, como é que funciona? Vocês têm algum acordo com os fornecedores ou o que é feito com as embalagens dos produtos que chegam? É negociado caso a caso, de acordo com a característica do produto, tudo mais, mas realmente é uma tendência o trabalho com embalagens retornáveis, mas normalmente a Dana faz um acordo com o fornecedor, porque o fornecedor também ele tem um custo na compra de caixas de papelão, um exemplo, né, e depois ela é descartada, e muitas vezes se a peça ela recebe algum tratamento de óleo protetivo, aquele papelão que seria reciclável passa a ser contaminado. Então, ambientalmente,
não é interessante. Então, nós temos alguns estudos no sentido de trabalhar com embalagens retornáveis, assim como nós trabalhamos com a montadora. No caso, muitas montadoras, nós temos a embalagem dela, ou é da Dana, mas que ela tem essa logística reversa, digamos assim. Mas, e também... Todas as embalagens dos produtos Dana que vão para a montadora retornam? Nem todos, mas alguns sim, depende da logística e da exigência. Algumas já são no formato mais, digamos, anatômico, né, como juntas, então algumas propiciam, né, esse trabalho. Agora outros, quando são eixos, peças muito pesadas, a gente ainda tem uma problemática, a questão até da madeira, né, existe embalagens mais reforçadas, então também tem todo um trabalho de desenvolvimento de embalagens especiais para esses produtos. Mas você percebe que vem diminuindo o volume de embalagens? Ou... Não tanto quanto nós gostaríamos, mas sim, porque a gente entende que tem todo um investimento da parte do fornecedor também, né? Então, nós fazemos por isso que eu digo, é um trabalho gradativo, já reduziu, nós já temos, assim, bons projetos sobre o assunto, mas ainda existem, né, algumas peças que são fornecidas em papelão, né? Então, a gente procura sempre o que dentro da empresa evitar a contaminação desse papelão para que ele possa ser reciclado. Mas é um trabalho, é um objetivo da empresa o desenvolvimento de embalagens retornáveis no sentido de reduzir esse impacto. Que nós consideramos um impacto ambiental. Está falando na questão de reduzir os impactos e as embalagens, etc. Você tem alguns indicadores assim para saber como é que o sistema está, além de atender a legislação, né? Que indicadores são utilizados assim para saber se o sistema está indo bem, evoluindo ou não? Nós trabalhamos com indicadores que nós chamamos dos gerais, que são aqueles que são comuns do site. Nós brincamos que é como se fosse um condomínio, né? Porque são muitas unidades, elas são independentes, apesar de todas serem do grupo Dana, a administração delas é independente entre si. Então, a parte de indicadores tem alguns relacionados a consumo de água, de energia, da estação de tratamento de efluentes, né, relacionados à redução da geração de efluentes líquidos, do lodo gerado resultante do tratamento de efluentes. E cada unidade possui um indicador relacionado a seu principal aspecto, digamos assim. Então, a divisão de elastômeros tem todo um trabalho no sentido de tanto da reutilização, reciclagem de borracha, como da geração. Divisão de forjados, que reduzia a questão da rebarba metálica. Então, cada unidade possui indicadores nesse sentido. E eles são monitorados mensalmente, né, pela unidade e passam por análises críticas. Até hoje de manhã, nós tivemos uma reunião com todos os gerentes, os principais executivos de cada unidade, onde são estabelecidos esses critérios, avaliados, feito o plano de ação quando não se atinge algum objetivo, ou é tratado objetivos mais desafiadores. Não, já atingimos na metade do ano, então vamos rever. Então, existem nessa linha, como objetivos e metas, nós consideramos. E quando não é atingido o objetivo, o que acontece? Nós ajustamos o programa de gestão ambiental, que é um plano de ação, que nós usamos o 5W, 1H ou 2H, que agora o how much é bem importante. E nós abrimos um relatório de ação corretiva. Tem pessoas que dizem, não, está sendo radical, mas na verdade não, nós provocamos o questionamento da causa raiz. Por que não foi atingido? Será que as ações que nós definimos que seriam satisfatórias, se nós executamos todas as ações, por que a gente não atingiu o objetivo? Então, é feita toda uma análise de causas, como se fosse uma ação corretiva da qualidade, e traçada uma nova ação. Então, assim, o indicador não está adequado. A gente está vinculando a produção de peças, mas a peça é diferente, o diâmetro de outra, por exemplo. Então, a gente faz até a análise do próprio indicador, se ele está adequado ao nosso processo, né? E que se ele realmente está representando uma melhoria, porque nós não trabalhamos só com indicadores absolutos, por exemplo, a geração de lodo. Nós relacionamos com a hora aplicada à produção, ou seja, nosso objetivo é produzir mais gerando menos. Porque se eu trabalhar de forma absoluta, em dezembro, zerei, férias coletivas, por exemplo. Então, aquilo acaba mascarando a média ou a análise do todo. Então, quando nós vinculamos a produção ou vinculamos a atividade geradora daquele resíduo, nós conseguimos ter uma noção maior da nossa eficiência.
O sistema de gestão ambiental, assim, né, ele se caracteriza justamente por isso, né, pelo ciclo, né, constante melhoria. E a Dana, então, há 6 anos já tem implantação e está em constante melhoria, né, então, esse sistema de gestão ambiental. E qual é que são as dificuldades que vocês têm ao longo de todo esse tempo, assim, né, na melhoria, assim, qual é que eram as dificuldades no começo e depois, durante o processo até hoje, assim, as dificuldades que vocês têm e quais as vantagens que, assim, na tua opinião, uma empresa assim, privada como a Dana tem na implementação de sistemas de gestão ambiental, que às vezes em instituições públicas ou em organizações públicas não é diferente, assim, qual é que, na tua opinião, é a vantagem da Dana para ter sucesso assim, nessa constante melhoria do sistema? Bom, assim, sobre as dificuldades, elas vão mudando, né? Como o sistema, como fosse fases da vida, né? A cada fase, as dificuldades vão se modificando. Então, inicialmente, a dificuldade é da conscientização ambiental, no sentido de mobilizar as pessoas, de conseguir vender que não é uma norma burocrática, que ela agrega realmente, né? Que ela traz benefícios. Uma vez vencida essa primeira barreira, daí começa a surgir, assim, questões de adequação. Você começa a descobrir um novo mundo, assim, a critérios, leis que antes não sabia que existia. Sei lá, não sabia que o para-raio era radioativo, o que eu vou fazer com ele? Coisa assim que a gente vai descobrindo, mas que daí à medida que o processo vai passando, tu vai estudando, e vai se conseguindo ter as soluções para cada uma dos aspectos, né, que vai se identificando. Depois, o nosso desafio maior atual é a melhoria contínua, né? Porque o que era bom antes já não serve mais, assim, então, e a própria, tanto a auto-administração como os colaboradores, eles ficaram mais exigentes, então, a nossa dificuldade atual está sendo a tentativa de integração com outros sistemas de gestão, esse seria um trabalho. Mas, assim, eu vejo que a grande vantagem, aquilo que comentou talvez da questão de benefício, não sei se seria uma vantagem ou benefício da Dana em relação a outras entidades, é que partiu da autoadministração, então fica muito fácil, porque requer recursos inicialmente, no sentido de tu fazer uma adequação, de tu fazer uma melhoria ambiental, não, mas a lei não exige. Se a empresa não for proativa, fica difícil de justificar, não, eu quero fazer um mapeamento de todas as correntes, eu quero saber todos os processos que geram influentes, para poder separar por linhas, porque assim é o tratamento mais eficiente, eu vou conseguir ter recirculações de água em alguns processos. Então, isso nós conseguimos, e a etapa que nós estamos hoje é realmente de tentar trabalhar cada vez mais em tecnologias limpas, né, no sentido de agir nas fontes. No primeiro momento é feita uma adequação, então já é difícil se adequar, depois, bom, estamos em dia e agora, vamos melhorar, então esse é o desafio. Não sei se eu respondi tudo que fez uma série. E essa ação preventiva, você descreveu aí de tentar atuar preventivamente mesmo, de não deixar, não gerar, né? Vocês desenvolveram isso internamente, contrataram alguma consultoria? Qual que está sendo o resultado desse esforço preventivo? Nós aproveitamos a experiência da qualidade, que já tinha, né, essa filosofia da questão das ações preventivas para prevenir defeitos em produtos. E nós adaptamos a questão ambiental. Então, o que seriam ações preventivas? Nós vemos quais são os riscos potenciais, problemas que não aconteceram ainda, e como que nós podemos agir para que realmente não aconteça. Por exemplo, o sistema hoje funciona bem, mas sei lá, como o procedimento fica em determinado local, pode ser que alguém não saiba. Então, vamos abrir uma ação preventiva, vamos rever a forma como está sendo distribuído, vamos fazer um sistema eletrônico, foi uma das ações que nós fizemos, quem sabe trabalhar com um sistema informatizado. E, inclusive, nós informatizamos a questão do tratamento, do gerenciamento das ações corretivas, porque a gente vê que às vezes o papel fica difícil, daí vencer uma ação e se você não for lá consultar, acaba esquecendo, né? Então, o nosso sistema ele é ligado ao Notes, e ele comunica todas as pessoas. Então, se tem alguma ação corretiva ou preventiva ligada à pessoa, ela recebe e-mail todo dia
lembrando, ó, você tem que fazer isso. Ou então, eu já implementei a atividade. Então, uma outra pessoa responsável por fazer o fechamento. Então, ela também vai receber um e-mail, ó, a Sheila diz o nome, né, o responsável por uma ação, e você precisa verificar a eficácia, se realmente aquilo foi eficaz. Então, como que é feita eficácia? É feita uma amostragem maior e visto se não ocorreu novamente, no caso da ação corretiva, e na caso da preventiva, se realmente ela funciona, né, de maneira correta. Existe uma empresa, eu sou graduando aqui da universidade, né? Estou fazendo a minha monografia numa empresa que é fornecedora de vocês, né? Ela fornece serviço de tratamento químico, processos galvânicos. E numa pesquisa junto aos clientes, ela disse das intenções, dos requerimentos ambientais que ela tem para os fornecedores, o que ela gostaria de ter para os fornecedores. E num desses requerimentos que ela pediu, era que no futuro a empresa pensasse em ter tratamentos químicos e processos galvânicos isentos de cromo, mercúrio, cádmio e outras coisas mais, outros metais perigosos. Só que, no entanto, a mesma empresa que pede que os tratamentos sejam isentos desses metais, ela pede uma característica que só é possível tecnologicamente com isso que ela teoricamente está deixando de lado, né? Por exemplo, pede para evitar que se use cromo hexavalente, por exemplo, né? No entanto, pede para que a peça tenha coloração amarelo dourado, né? Que hoje em dia, com a tecnologia disponível, tu só consegue isso com cromo hexavalente. Como é que é feito esse jogo entre tecnologia disponível para o que tu precisa e a questão ambiental? Como é que é tratada essa questão? Isso, na verdade, na Europa existe a diretiva europeia, onde ela restringe o uso de alguns materiais, ou seja, dá um limite em peso, até tantos por cento do peso do produto, e alguns outros produtos que são proibidos a partir de um limite, se não me engano, o cromo hexavalente é o ano que vem. Então, todas as empresas que fornecerem produtos para o ramo automotivo, que se chamam end of life, a parte de veículos, né, veicular, precisa estar adequada a essa legislação. E, inclusive, as montadoras estão exigindo uma série de relatórios. Todas as empresas precisam desdobrar se o seu produto possui algum daqueles produtos proibidos, isso é feito na internet, e é repassado para a cadeia. Né? Mas essa dificuldade que tu está colocando, nós também, como fornecedores, também sentimos, e é um trabalho em conjunto com as montadoras. Já participei de um seminário na Sociedade Automotiva em São Paulo, e estavam montadoras fortes no ramo, e foi colocado isso, a questão a dificuldade entre a característica técnica e a disponibilidade. Então, é um trabalho junto. Segundo as montadoras, eles vão fazer os produtos que tiverem esses itens no plano de ação. Inclusive, vai ter que ser visto alguns desenhos, né, alguma questão do projeto. Mas a ideia da Europa é justamente fomentar o desenvolvimento das tecnologias. A ideia é proibindo para que se busque, porque existem outras soluções. Essa é com certeza, uma dificuldade, é o desafio da questão de ecodesign, né? Essa é uma questão de ecodesign desde da concepção do produto. E no nosso caso, a engenharia de produto, eles têm todo dentro do processo de desenvolvimento, vai para a gestão ambiental para verificar tem algum produto que está proibido ou restrito pela montadora, e se pode dar seguimento ou não no desenvolvimento daquele produto. Então, hoje nós já temos isso na nossa sistemática para evitar casos mais novos. E os produtos atuais, tanto os nossos como os nossos fornecedores, é uma questão de desenvolvimento também junto às montadoras. Mas já é realidade, né? Já está. Emendando nessa questão, e a universidade entra nesse processo? Existe alguma parceria da Dana, né, na geração de tecnologia? Com certeza. Algumas unidades têm já estudos, né, junto com a universidade, e o pessoal utiliza muito a questão de laboratórios de corrosão, laboratórios
para desenvolvimento, é feito os testes. E também nós utilizamos algumas experiências de fora. Aproveitar a experiência desses 28 países, a unidade da Dana, que já tem aquela tecnologia, e ver como que aquilo pode ser desenvolvido. Então, nesses casos, são feitos projetos, ou universidades, ou uma fonte, né, de uma instituição que possa auxiliar nesse desenvolvimento. Uhum. Sheila, podia nos falar um pouquinho mais o que é a empresa cidadã? Você falou no estilo Dana, né? Uhum. O que é o estilo Dana? O estilo Dana são ele faz parte, é difícil até traduzir, faz parte, é a cultura da empresa Dana, e ela é dividida em algumas cartilhas, rapazes, que tem a questão de padrões de conduta do estilo Dana. E sempre que a Dana compra uma empresa, né, no mundo todo, porque muitas vezes assim, aconteceu no Brasil, recentemente nós compramos, recentemente não, há alguns anos compramos a Nakata, ou a Eklund, outras empresas que já existiam, que era do automotivo, que passaram para a Dana. Então, a primeira coisa é feita assim, dar o estilo da empresa, então, são as diretrizes, a forma como é feito o planejamento estratégico, que valores, são os valores da empresa. E dentro da empresa Boa Cidadã, entra a parte social, entra a parte dos funcionários, entra a parte da imagem da empresa, então tem todos os programas da Dana, que nós chamamos de alguns guarda-chuvas, que estão ligados à parte de marketing, até tem outros, como o balanço social, a gente tem a parte cultural, tem os concertos Dana, né, que na parte cultura, tem a questão da natureza, os amigos da natureza, que são gestão ambiental, o EcoQuest, que é um projeto, que é um filme em 3 dimensões, que ele tem um caráter ambiental de conscientização para crianças, então é passado em escolas, shoppings, está em São Paulo, vai vir para o Rio Grande do Sul, então algumas ações itinerantes. Então, em qualquer unidade da Dana, no mundo, pode não ser igual a maneira de fazer, mas os valores e as preocupações são semelhantes. Uhum. Tem alguns exemplos, assim, ações concretas que são dentro dessa proposta aí da empresa cidadã? Bom, eu posso falar mais de Gravataí. Os dois, assim, a empresa Boa Cidadã é tanta questão dos nossos, todas as partes interessadas, que são as partes interessadas, nossos funcionários, nossos clientes, a comunidade em que a gente está instalada. O fato de ceder profissionais, por exemplo, eu participei também da tradução da ISO 14000, então, colaborar tecnicamente e saindo da parte ambiental, ações como o Restaurante Popular, né, em Gravataí, ela foi uma iniciativa da Dana e de outras empresas, junto à prefeitura, mas partiu no sentido de fazer um restaurante popular, que é R$1 a refeição. Então, são ações desse tipo, de poder colaborar, e o público-alvo, normalmente, é a região onde já está instalada. Então, porque a questão de educação ambiental, os programas de saúde e alimentação são um foco muito forte em Gravataí, porque cerca de 60%, 70% dos funcionários são de Gravataí. Então, a gente entende que fazendo uma ajuda numa escola, muitos são colaboradores futuros, né? Então, a gente acaba ajudando o município. Na verdade, Sheila, eu queria te perguntar, já que o nosso programa se chama Desenvolvimento Sustentável em Debate, como é que a Dana enxerga assim, o desenvolvimento sustentável hoje? E, claro, o SGA de você já é uma alternativa, né? Mas eu queria saber assim, a ideia dela. Tem como falar? Acho que está bem alinhado, né? Na verdade, o que está por trás de tudo isso é a busca de um desenvolvimento sustentável, ou seja, a questão dos objetivos, produzir mais gerando menos. Então, hoje também nessa reunião que nós participamos, tinha uma das ações foi a mudança da política ambiental. Nós incluímos novos itens na política ambiental, que é o quê? É um comprometimento da administração. Então, entrou alguns itens específicos como a redução da geração de resíduos sólidos, de efluentes e de consumo de recursos naturais. Então, agora está explícito na nossa política o nosso comprometimento com o desenvolvimento sustentável. E daqui para frente, é lógico que os auditores, o sistema vai ficar mais exigente nesse sentido. Então, quais são as evidências dessas melhorias? Então, é uma forma de que o sistema não fique, que ele gire, né, realmente, e que nós consigamos produzir sem agredir, respeitando ali os recursos naturais da região. Antes a gente fez algumas perguntas no sentido do que
a Dana cobra dos seus fornecedores, né? E o que os clientes da Dana cobram em relação ao meio ambiente? Assim, você diria que a ISO 14000 foi resultado de uma cobrança dos seus clientes? Ou além da ISO 14000, é solicitado mais alguma coisa? Como eu comentei, quando nós iniciamos o processo em 98 ainda não era uma exigência, mas atualmente sim. Então nós estávamos preparados para esse requisito do mercado. Mas além da ISO, além da ISO, também nos pedem licença de operação. Então, muitos clientes têm questionários, avaliações, alguns fazem auditorias. Né? Nós temos características, incluindo questões ambientais? Ambientais também. Então, tem tanto alguns que fazem auditoria de documentação, eles nos pedem relatórios de resultados de efluentes protocolados no órgão ambiental, alguns pedem documentos autenticados, ou seja, então é bem toda a documentação de atendimento, né, os requisitos da licença, não só a licença como o atendimento. E outros fazem auditoria no nosso site, então, juntamente com a qualidade, eles verificam questões das substâncias restritas, como é que a gente está considerando, eles verificam outras questões focalizadas também no processo, não só no que vai no produto, mas sobre o controle do processo. Característica mais forte, algumas montadoras também suecas, então que já tem da cultura da matriz, né, as francesas também exigem bastante esses critérios. Então, nós somos bastante cobrados, né? Além dos 14.000, que para eles já atualmente é o básico, né? No início era diferencial, hoje em dia já é uma obrigação. Maurício? Falaste 3 coisas, né? Que eu achei bem interessantes. Uma foi o fato de toda vez que a Dana adquire uma empresa, né, ou se instala em outro local, ela leva o estilo Dana. Né? Assim, por exemplo, existem tecnologias, processos, né, tecnologias limpas, padronizadas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. E como é que se dá, assim, às vezes tem uma tecnologia que pode ser nos Estados Unidos, mas aqui, dependendo do local onde ela está instalada, não está aberto. Então, como é que funciona a adequação da Dana para a região, assim, ambientalmente falando? Então, é bem respeitado a questão da região, porque como no estilo Dana, ele não se diz como fazer, se dá os valores. Né? Então, são as diretrizes e também algumas normas corporativas no sentido do que agir. E até eles são bastante exigentes porque consideram não só questões, por exemplo, não considero questões americanas, apesar de ter matriz dos Estados Unidos, mas também esse tipo de tendência que está na Europa, porque a preocupação é no mercado como um todo, né? Os resultados da empresa são somados. Então, e é muito respeitada a questão da região. Tanto que o ano passado, esse ano, havendo uma reestruturação da área ambiental da Dana, que antes existia um diretor global de saúde, segurança e meio ambiente, e que hoje nós temos atividades por região, América do Sul. Então, tem os critérios, mas é respeitado a questão local. E a Dana, ela contrata uma empresa também mundial para fazer auditorias em todos os sites. Então, a cada 2 anos, nós recebemos uma auditoria completa das legislações e é respeitada toda a questão legal do país, do estado e do município. Então, é feita uma adaptação. Eles veem o que o país cobra, o que a Dana cobra, o que o país cobra e o como não é dito assim, utilize essa tecnologia. Entende? Na verdade, eles dão assim a exigência, vocês precisam desenvolver um processo que não utilize, por exemplo, o percloretileno. Desculpa, não, mas um exemplo assim, hipotético de... Então, vai ser isso, quais são as alternativas? Não, mas é interessante, não é? Então, é feito todo um estudo de como atingir. E, às vezes, o que acontece é interface. A gente vê em outras unidades como que eles fizeram e vê se se aplica. Às vezes, nós temos que importar equipamentos, né? Se não tem a tecnologia no país, a gente também faz a importação. Você falar para a gente um pouquinho assim, como é que é a estrutura da gerencial lá? A quem, você como coordenadora do sistema de gestão ambiental, quem você se reporta dentro da empresa? O meu gerente, ele faz parte da equipe de recursos humanos. Ele é gerente da área de recursos humanos e atualmente na parte de saúde e segurança Brasil.
e chamamos de legal issues, que seriam os requisitos legais. Por que RH? É uma questão diferente, né? Normalmente são ligados mais à qualidade, ou engenharia, ou manutenção, planejamento industrial, algumas. Mas porque como o Complexo de Gravataí ele tem unidades independentes entre si, são poucas as áreas que têm uma ação que nós chamamos de site da planta como um todo, e recursos humanos é uma delas. Então, é uma forma de estar imparcial, não estar respondendo diretamente para nenhuma unidade, e de ter também a ligação com saúde e segurança, né, que está diretamente relacionada. E me diz, já aproveitando o gancho, e existe um grupo do meio ambiente? Como é que é feito isso aí? Tem mais? Quantas pessoas são, mais ou menos? E como é que elas estão... Você falou que se reporta ao gente de RH, né? Mas como é que funciona o teu lado ali, ó, teu setor? Nós temos, trabalhando diretamente na gestão ambiental, são 6 profissionais, contando comigo, na coordenação do sistema. Nós temos 2 técnicos de gestão ambiental, um focado na questão da ISO 14000, documentação, outro focado na questão de resíduos sólidos, e depois mais 2 focados no tratamento de efluentes, e o responsável técnico, né, que também faz toda a parte de monitoramento atmosférico, investigações da parte mais de engenharia ambiental. Depois, cada fábrica tem pessoas que são, nós chamamos de coordenadores e facilitadores, que eles não são exclusivos ambiental, normalmente são pessoas que trabalham na área de qualidade, mas que eles desdobram ações, então eles têm procedimentos, eles que gerenciam a questão dos resíduos da sua unidade antes deles serem expedidos. Então, e depois tem todo um apoio da segurança industrial, porque tem alguns itens que interagem diretamente. Seria isso, 6 pessoas diretamente e cada unidade com um representante. E outra coisa que é uma curiosidade que eu tenho, como é que funciona a relação de vocês com as outras filiais do resto do mundo? É constante, assim? Vocês falam, sei lá, mensalmente, diariamente ou anualmente, às vezes, eles passam alguma prática? Nós fizemos aqui, deu certo, sei lá, o pessoal na Suécia, eu não sei. Há essa troca assim constante ou é mais assim, um ano o cara tu vê ele falar alguma coisa, e no outro ano tu vai ver ele falar outra coisa? Não, é mais informal, na verdade, assim, conhecendo, tocando, não existe um encontro mundial do ambiental. A gente interage muito com o Brasil e a América do Sul toda, porque nosso sistema ele foi usado como base. E, claro, sempre o que é interessante é que as unidades de manufatura, as divisões, elas são organizadas porque nós chamamos de unidades de negócio. Então, eles respondem regionalmente com o diretor, mas eles também respondem diretamente com o presidente da unidade de negócio deles no mundo. Então, aí que surgem as interações de tecnologias. Então, nós ficamos sabendo, por exemplo, tem uma divisão em janeiro de pistão. Então, eles descobrem a unidade X já conseguiu desenvolver um processo que circulava. Então, a tecnologia nós conseguimos, as unidades interagem tecnicamente. Isso sim, eles têm periodicamente reuniões a nível de gerência e diretoria. Tem uma pergunta do internauta Cláudio que diz, quer saber se a gestão ambiental é uma questão estratégica para a Dana. Como é que isso se é incluído no planejamento estratégico? Ela é estratégica e, como eu falei, atualmente a ISO 14000 é uma questão de sobrevivência no mercado. Também, né? Atualmente ela é um requisito, mas o que se torna mais fácil é que o nosso sistema já fazia parte do planejamento estratégico. Então, cada unidade, dentro da sua unidade de negócios, possui um planejamento estratégico e o item de ser uma boa cidadã desdobra ações ambientais. E nós temos, então, todo o planejamento financeiro considera a questão ambiental. Então, nós temos um budget, um valor previsto para as ações da planta como um todo, do complexo, e ações de cada unidade. Então, o gerente da unidade, ele planeja, esse ano eu vou fazer essas melhorias e coloca no seu planejamento financeiro. Então, junto com a compra de máquinas, junto com a parte de segurança, é também feito planejamento ambiental. Então, faz parte, está diretamente ligado ao nosso planejamento estratégico.
E isso vai para o nível de diretoria ou Vai. mais a gerência de... Vai, não vai, porque são 7 níveis. E chega, então, no processo atual, vai até os Estados Unidos, que é a matriz, eles têm a visão geral de todas as unidades. Então, é feito todo um planejamento. Então, nós já estamos encerrando, começamos já faz 2 meses, o planejamento do próximo ano. Os próximos 2 anos. Então, nós já sabemos quais são as despesas, as melhorias e os investimentos que serão necessários. E também reportamos para cada unidade, né, de acordo com as tecnologias e as exigências, o que pode ser feito para esse período. Bom, então, agradecendo aí a presença da engenheira Sheila Oliveira de Castro da Luz,